Olá e seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Dizer que esta é a última lição do módulo 3 de Biologia e nós vamos falar hoje da composição química da célula. Vamos conhecer os elementos químicos, sim, os elementos que se encontram na tabela periódica que compõem a célula em vários grupos de substâncias. Pois é, sabendo os compostos químicos ou compostos orgânicos que compõem a célula, assim já sabemos de que tipo de elementos químicos o nosso corpo é constituído, pois sabemos que o organismo vivo é constituído por células. Então, sabendo o que compõe a célula, já sabemos o que compõe o organismo. Temos que avançar com a aula, mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificações, colocar seu like se gosta deste tipo de conteúdo e partilhar o vídeo com pessoas que possam precisar desta informação. A matéria viva é formada por dois grandes tipos de substâncias: substâncias orgânicas, ou seja, substâncias ricas em carbono, e substâncias inorgânicas, ou seja, substâncias que não possuem carbono, na sua maioria. As substâncias inorgânicas são os exemplos: a água, os sais minerais e os íons. São muito simples e existem também em materiais não biológicos. Então, podemos encontrar substâncias orgânicas em organismos vivos, assim como em organismos não vivos. A água podemos encontrar no mar, no rio, na lagoa. O mar não é um ser vivo. Bem, podemos encontrar sais minerais como o sal da cozinha, que encontramos no nosso corpo, mas também podemos encontrar no frasco, que não é um ser vivo. As substâncias orgânicas são de complexidade variável, possuindo uma estrutura baseada em cadeias de carbono e que se ligam a outros elementos, em especial o hidrogênio, o oxigênio e o azoto. Outros elementos como o magnésio, o ferro, o fósforo, o enxofre e o cálcio também estão presentes, mas em menor quantidade. Existe uma grande variedade de substâncias orgânicas pertencentes em 4 grandes grupos, que são eles: glícidos ou hidratos de carbono, lípidos ou gorduras, prótidos e ácidos nucleicos. Vamos olhar aqui para este gráfico circular. Na composição química da célula, temos 70% da célula composta por água. Sim, água de H2O. Tá bem? 2% da célula é constituído por sais minerais, 1% por outras substâncias. Lípidos temos na quantidade de 2%, carboidratos na quantidade de 3%, ácidos nucleicos na quantidade de 7% e proteínas com 15%. Só para perceber melhor, esta parte azul compreende a percentagem da água que compõe a célula, que está em primeiro lugar a água, em segundo lugar temos proteína. Então, depois da água encontramos mais proteína, em terceiro lugar vamos encontrar os ácidos nucleicos, em quarto lugar os carboidratos, em quinto lugar os lípidos e os sais minerais, outras substâncias. Então, a primeira coisa que devemos saber é que o nosso organismo, ou a célula, tem mais água do que qualquer outro elemento, seguido de mais proteína do que qualquer outro elemento. O que é a água que encontramos na célula? É um composto mais importante nas células, que pode atingir 75% a 90%. Então, aquele é o exemplo, mas pode até chegar a 75% ou mesmo 90% do total da sua massa. A água tem uma estrutura molecular simples, é formada por 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Funções da água. A água, para que serve dentro da célula? Movimenta dentro da célula as substâncias nutritivas dissolvidas. É responsável por numerosas reações químicas que acontecem dentro da célula. É moderadora de temperatura, protegendo a célula de grandes variações de temperatura do meio. Então, a água vai permitir com que a subida de temperatura da célula não seja de forma brusca. Assim, a célula está a 20 graus, então a temperatura do ambiente subir para 70 graus
e a célula também mudar para 70 graus. Não, porque se isso acontecesse, vários problemas poderiam acontecer dentro da célula. O que a célula faz? Quando a temperatura externa atinge 70 graus, a subida da temperatura da célula, por causa da água, vai ser gradual e paulatinamente lenta. E quando baixa bruscamente de 70% para 0 graus, a descida da temperatura do corpo da célula vai ser também de forma lenta. Prótidos são compostos orgânicos constituídos por carbono, o elemento químico que encontramos na tabela periódica, hidrogênio, também, oxigênio e nitrogênio, podendo também conter outros elementos como, por exemplo, enxofre, fósforo e ferro. De acordo com a sua complexidade, porque os prótidos são muito complexos, então podem ser classificados em aminoácidos, peptídeos e proteínas. Então, algo devem saber aqui. Os aminoácidos vão formar os peptídeos e os peptídeos vão formar as proteínas. Ou seja, um conjunto de aminoácidos forma um peptídeo, um conjunto de peptídeos formam uma proteína. Os aminoácidos são as unidades básicas dos prótidos. Todos têm a composição química semelhante. São formados por um grupo de amina, que é um átomo de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio, um grupo de carboxilos, que é constituído por um carbono, 2 oxigênios e um hidrogênio, um átomo de hidrogênio, e um grupo R, que quer dizer radical, que varia em cada aminoácido. Então, o aminoácido é composto por estes 4 grupos. Grupo amina, grupo carboxila, hidrogênio e grupo radical. Os peptídeos são o resultado da união de 2 ou mais aminoácidos. Então, quando 2 ou mais aminoácidos se ligam através de uma ligação química denominada ligação peptídica, aí vai ocorrer a formação de peptídeos. A união entre mais de 20 aminoácidos forma um polipeptídeo. Então, quando tem mais de 20 aminoácidos, esse peptídeo é chamado de polipeptídeo. As proteínas são constituídas por uma ou mais cadeias polipeptídicas. Então, a partir de um polipeptídeo, podemos chamar proteína. Mas também tem proteínas que têm mais do que um polipeptídeo. Uma proteína que tenha 20, 40, 100 polipeptídeos. Primeiro temos aminoácido, onde a união de 2 ou mais aminoácidos vai formar peptídeos, e a partir de mais de 20 peptídeos vamos começar a considerar proteína quando estes se encontram ligados. Funções das proteínas, que é o produto final dos prótidos. Função estrutural. Então, as proteínas fazem parte de todos os constituintes celulares. A membrana plasmática tem proteínas. As estruturas celulares são formadas por proteínas. A outra função é a função de defesa. Algumas proteínas específicas, como anticorpos, destroem substâncias estranhas no organismo. Algumas proteínas são produzidas pelas células para poderem combater certas doenças que nos afetam no nosso organismo, atuando num sistema chamado de sistema linfático, responsável pela defesa do nosso organismo, que tem uma ligação direta com o sistema circulatório. Função reguladora. Algumas hormonas têm constituição proteica. Então, algumas hormonas que são liberadas pelas células têm a função proteica, que vão atuar em certas zonas do nosso organismo para estimular certos fenômenos. Por exemplo, a produção de espermatozoides, a produção da saliva. Função de transporte. Então, transportam muitos íons e moléculas. Como exemplo, a hemoglobina, que faz parte das células vermelhas. Então, ela é uma proteína com função de transporte. Função enzimática. Muitas proteínas são enzimas que atuam em reações químicas da célula. Para que ocorram reações químicas, é preciso que este processo seja ativado ou acelerado. E a célula vai produzir dentro dela enzimas que são chamadas proteínas. Elas são produzidas nos ribossomos. Hidratos de carbono ou glícidos. Nós já falamos da água, já falamos do composto orgânico
prótido, e agora estamos a falar do outro composto orgânico chamado hidratos de carbono. Os hidratos de carbono são constituídos por carbono, oxigênio e hidrogênio. De acordo com a sua complexidade, consideram-se 3 grandes grupos de glíceros. Então podemos encontrar vários tipos de carboidratos, só que esses podem ser classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Vamos aprofundar este assunto. Os monossacarídeos são açúcares simples, são classificados de acordo com o número de átomos de carbono que os compõem. As pentoses, que têm 5 carbonos, e as hexoses, que têm 6 carbonos, são as mais frequentes. Exemplo, a ribose e a glicose. A glicose tem 6 carbonos, a ribose tem 5 carbonos. Os oligosacarídeos são moléculas constituídas por 2 a 10 moléculas de monossacarídeos, ligadas umas às outras por ligações glicosídicas. Uma pentose tem 6 carbonos, tá bem? Agora, quando 2 pentoses ou 2 hexoses se ligam até 10 pentoses ou 10 hexoses, aí nós consideramos oligosacarídeo. 2 moléculas ligadas entre si formam disacarídeos. São disacarídeos a sacarose, a maltose e a lactose. 3 moléculas de monossacarídeos formam um trissacarídeo e assim sucessivamente. Então, os disacarídeos, trissacarídeos, tetrassacarídeos até 10, todo este grupo é considerado oligosacarídeos, está bem? Então, depois de monossacarídeos e oligosacarídeos, onde encontramos dentro de oligosacarídeos, disacarídeos e trissacarídeos, vamos para polissacarídeos, que são moléculas constituídas por mais de 10 monossacarídeos. Quando temos mais de 10 monossacarídeos ligados, vão formar estes um polissacarídeo. Então, 10 moléculas de monossacarídeos ligados vão formar um polissacarídeo. Então, são exemplos de polissacarídeos a celulose. A celulose encontramos na constituição da célula. A parede celular é constituída por celulose. Encontramos o amido. O amido é um açúcar encontrado nas células da mandioca. E encontramos também o glicogênio. O glicogênio é encontrado nos seres vivos. Funções de hidratos de carbono. A primeira função dos hidratos de carbono é a função energética. Então, entre os hidratos de carbono com a função energética destacam-se o amido, que constitui o material de reserva nas plantas, o glicogênio, que é o material de reserva nos animais, e em muitos fungos, sacarose, que é disacarídeo, constituído por uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Função estrutural. São hidratos de carbono com função estrutural, entre os outros. Destacam-se a celulose, que faz parte da parede celular das plantas. As células da planta, quando dizem que tem a parede celular, ela é constituída por celulose. Celulose é um hidrato de carbono. Temos também a quitina, que é um componente importante no esqueleto externo dos insectos e dos crustáceos. Então, se vocês forem ver aí, os insectos têm a parte dura, que protege a parte mole. Então, essa parte dura é o esqueleto externo, que é constituído por quitina. Quitina é um hidrato de carbono. Lípidos. Na construção da célula já falamos de água, já falamos de prótidos, já falamos de hidratos de carbono, agora vamos falar de lípidos. Os lípidos são moléculas com estrutura muito heterogênea, da qual fazem parte as gorduras em animais e vegetais, as ceras e o azeite, entre outras. Então, todos estes fazem parte dos lípidos. São compostos constituídos por carbono, oxigênio e hidrogênio, podendo também conter enxofre, nitrogênio e fósforo. Podem classificar-se em 3 grupos grandes, de acordo com a sua função. Temos a função de reserva, então são lípidos de reserva, os triglicerídeos, que possuem 2 componentes fundamentais, ácidos gordos e glicerol. Função estrutural. São lípidos estruturais, os fosfolípidos, principais componentes da membrana celular. Então, a membrana celular é constituída por fosfolípidos, para além das proteínas.
Então, são formados por união de duas moléculas de ácidos gordos, uma de glicerol, um pouco de fosfato e um pouco de radical, que pode variar. A outra função dos lípidos é a função reguladora. São lípidos reguladores as vitaminas E e vitamina K e algumas hormonas. Então, encontramos nas vitaminas alguns lípidos que vão regular algumas funções vitais nas células. Os lípidos desempenham ainda outras funções, por exemplo, os óleos e as células que revestem folhas e frutos de plantas, assim como a pele, pelos e penas de outros animais, tornam essas superfícies impermeáveis à água. Ácidos nucleicos. Então, este é o outro componente da célula. Já falamos da água, dos hidratos de carbono, dos prótidos, dos lípidos, agora vamos falar dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são polímeros muito compridos, formados por monômeros chamados nucleótidos. Então, vários nucleótidos ligam-se entre eles para formar algo comprido que vai se chamar de polímero. Um nucleótido é um monômero, então quando se ligam muitos monômeros vai se formar um polímero. Vai surgir assim uma cadeia. Existem dois tipos de ácidos nucleicos. Ácido desoxirribonucleico, chamado ADN ou simplesmente DNA, com cadeia dupla. Então aqui, em vez de ser uma única cadeia comprida, vão ser duas cadeias compridas. Então, o ácido desoxirribonucleico tem cadeia dupla e o outro é o ácido ribonucleico ou ARN, simplesmente o mais conhecido RNA. Então, este só tem cadeia simples, ou é formado por uma única linha, enquanto que o DNA é formado por duas linhas, um ao lado do outro. Os nucleótidos, ou seja, as estruturas básicas dos ácidos nucleicos, os monômeros, então, são todos constituídos por um grupo fosfato, uma pentose, que no ADN ou DNA é desoxirribose. Então, o nome dessa pentose no DNA ou ADN chama-se desoxirribose e no RNA chama-se ribose. Tá bem? É só ver aí. No DNA é só acrescentar, começar com desoxi, depois ribose, e no RNA é simplesmente ribose. Também encontramos uma base azotada, e na base azotada existem 5 bases azotadas diferentes. Tem bases com anel duplo, que são adenina, representada com a letra A, e guanina, representada com a letra G, G ou GG, depende da forma como a pessoa aprendeu. E encontramos bases com anel simples. Então, bases com anel simples são timina, representada com a letra T, citosina, representada com a letra C, e uracilo, representado com a letra U. Dizer que o uracilo é mais usado quando se trata de RNA. As bases emparelham sempre da mesma maneira: adenina com timina, o uracilo, e a guanina com citosina. Disse que estas bases são complementares. Os nucleótidos são chamados pelo nome da base que contém. Função dos ácidos nucleicos. Então, este assunto de ligações, não ligações, vamos aprender mais adiante nas próximas aulas. Mas se está muito curioso, é só deixar aí nos comentários e eu vou gravar uma aula explicando sobre esta relação e ligação das bases azotadas nos ácidos nucleicos. Então, qual é a função dos ácidos nucleicos? É esta: armazena e transmite a informação genética. A informação genética encontrada no núcleo é formada por ácidos nucleicos. Então, é lá onde se armazena esta informação, a informação que é ela que define as nossas características, cor dos olhos, cabelo, altura. Então, essa informação que se encontra armazenada na célula. Todo organismo vivo, as características que apresenta são transmitidas, são traduzidas a partir da informação genética que estão nas células dele, no núcleo das células. As células armazenam esta informação e transmitem essa informação genética para o exterior. Transmitem para poder manifestar as nossas características fenotípicas ou características que nós conseguimos ver
assim como algumas outras características comportamentais, como por exemplo a velocidade da produção de certas substâncias do nosso organismo. E também transmite esta mesma informação genética no processo da produção de enzimas para que reações bioquímicas aconteçam dentro da célula. Assim termina a nossa aula, assim termina o nosso módulo 3 de Biologia. Agradeço a participação e peço para que não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, partilhar este vídeo e colocar aí o seu like. Até o próximo módulo. Tchau!